Capítulo 9. Alina. Possuíamos um número excepcionalmente grande de galinhas para uma família em nossa região, porque nos anos secos, quando as safras não tinham um bom desempenho em nosso solo pobre, nossa família sempre sobrevivia com uma dieta à base de ovos contínua. Agora, esses ovos tinham que ser muito bem coletados e contados, e eu não ousava deixar cair nenhum, porque os nazistas haviam estabelecido para nós uma cota de 20 ovos por dia com exatidão. Às vezes, as galinhas botavam apenas 18 ou 19. Nas primeiras situações em que faltaram ovos, gelei de pânico enquanto procurava pelos outros, e então fiquei com o estômago embrulhado quando por fim admiti a derrota e dei a notícia aos meus pais. No dia seguinte, sempre havia 1 ou 2 ovos extras, e como papai só os levava para a cidade 2 vezes por semana, um dia sempre compensava o outro antes que os soldados soubessem que estávamos com produção insuficiente. Nunca deixamos de cumprir a cota. Muito raro produzíamos 1 ou 2 ovos a mais, mas nunca um a menos. Houve um período em que pensei que a Virgem Maria estava ouvindo minhas orações e que estávamos sendo abençoados, mas com o tempo tornei-me um pouco mais cética. Outra colheita de verão veio e se foi, e eu presumi que havíamos entregado cada produto conforme fomos instruídos a fazer. Em geral, esse era um período agitado para mim e para a mamãe, porque depois da colheita preservávamos o máximo que podíamos para cobrir os meses de inverno, mas agora não havia mais o que preservar e nossas noites eram livres. Pareceu estranho e me surpreendi ao descobrir que sentia falta das horas intermináveis, preparando salmouras e conservas com mamãe, que sempre compartilhamos nos anos anteriores. Então, acordei tarde da noite e fiquei confusa com um cheiro forte de açúcar no ar. Parei um bom tempo olhando para o teto, perguntando-me se estava imaginando coisas ou talvez até sonhando. Mas o aroma persistia e eu me sentia cada vez mais confusa. Saí da cama para abrir a porta e encontrei mamãe em pé, perto do fogão. O cheiro de açúcar e morangos era inconfundivelmente forte na sala de estar. A lamparina estava apagada. A sala estava iluminada apenas pela luz bruxuleante do fogo na grelha. Mamãe vigiava a panela, seu olhar distante e pensativo. "O que você está fazendo?" perguntei. Ela saiu de seu torpor e me olhou atentamente, limpando a panela. Respondeu no susto: "Volte para a cama." Mamãe, minha garganta de repente estava seca. Fiquei olhando, respirei o cheiro forte de novo e me forcei a dizer o óbvio. "Isso é geleia. Posso ver que você está fazendo geleia." Mamãe voltou a olhar a panela por um momento. Ela mexeu o conteúdo um pouco mais e então se virou para mim com um olhar desafiador. "Claro que não é geleia." Ergueu a colher para que eu pudesse ver a calda pingando. Uma gota se formou e caiu em seguida, e depois outra, mas mamãe permaneceu completamente em silêncio. Mesmo que longos momentos se arrastassem por nós enquanto eu observava a colher e ela me observava. Minha sonolência se dissipou, engoli um nó repentino na garganta e então forcei-me a fitá-la de volta. A expressão em seus olhos era tão intensa que se tornou muito difícil encará-la, por isso desviei a atenção para a colher.
Na sala, quase escura, a geleia vermelha espessa parecia mesmo com sangue. Estava muito quente na casa por causa do fogo, mas um arrepio percorreu o meu corpo, da cabeça aos pés. Mamãe baixou a colher de volta na mistura e tornou a mexer e olhava para a panela enquanto murmurava: se fosse geleia, eu estaria retendo os produtos, e se fosse pega fazendo isso, seria executada. Atirariam em mim, ou me enforcariam, ou me espancariam até a morte. Fez outra longa pausa e, para mim, aquele silêncio estava carregado com o terror absoluto da verdade de sua declaração. Agora, seria de meu feitio correr um risco tão tolo? Havia um franco ar de provocação em seus olhos, como estivesse me desafiando a dizer o contrário, e como se declarar o absoluto óbvio fosse a causa de sua morte. Eu estava tremendo agora, confrontada com a realidade de nossas circunstâncias, de uma forma que havia facilmente evitado até aquele momento. Baixei meu queixo e balancei a cabeça. Não, mamãe, claro que não seria, murmurei. Bom, volte para a cama. Eu obedeci. Virei-me depressa e corri para o meu quarto. E embora estivesse demasiado quente, eu me enfiei debaixo das cobertas e cobri a cabeça. Por fim caí em um sono profundo, mas quando acordei, na manhã seguinte para ver o nascer do sol pela janela, não havia como evitar encarar a verdade. Minha mãe estava escondendo comida dos nazistas. E agora, eu tinha certeza, queria saber exatamente a extensão do logro que ela praticava. Era difícil contar as galinhas quando estavam do lado de fora durante o dia, inclusive porque nossa galinhada tinha a rédea solta no quintal da casa e no celeiro grande durante o dia. Mas à noite eu as perseguia até o celeiro e as trancava para mantê-las protegidas das raposas. Na noite seguinte, decidi confirmar minhas suspeitas. Tranquei as galinhas no celeiro, deixei-as se acomodarem e depois voltei para contá-las quando estavam paradas. Temos 23 galinhas mais os galos, disse para a mamãe quando entrei. Ela olhou para mim e franziu a testa. Não, são apenas 20, mais os 3 galos, respondeu com rispidez. Talvez tenhamos alguns animais desgarrados, porque acabei de contar. Temos exatamente 20, Alina. Interveio o papai com firmeza. As palavras ricochetearam nas paredes de nossa pequena casa e então eu soube. Nós temos 20 galinhas. Repeti estupidamente. Geleia, ovos, onde isso acabava? Comecei a observar os suprimentos com que papai voltava quando ia buscar rações e comparei com a comida em nossa mesa. Em geral, não tínhamos um estilo de vida luxuoso, mas comíamos ovos na maioria dos dias, apesar de papai trazer apenas meia dúzia quando voltava da cidade a cada semana. Sempre tínhamos geleia com o pão, e eu presumi que fosse uma sobra da temporada anterior à guerra, mas agora olhava com atenção para o pote de onde a tirávamos. Esse mesmo pote durava meses. A geleia parecia nunca diminuir. Eu me perguntei como seria a minha dieta se não fosse pela geleia contrabandeada e os ovos extras. Perguntei-me o que mais meus pais estavam fazendo, que não queriam que eu soubesse. Logo, passei a olhar para a geleia de morango no meu biscoito e me sentir de alguma forma igualmente em pânico por minha mãe ter arriscado a vida para dá-la a mim, e que talvez fosse a última porção.
Certa manhã, quando mamãe e eu estávamos recolhendo os ovos, esperei até que ela dobrasse a esquina do celeiro para verificar o quintal da casa. Corri para dentro para buscar a lamparina a óleo e depois me obriguei a descer para a cavidade escura do porão. Tinha sido difícil o suficiente me forçar a entrar naquele espaço com toda a minha família ao meu redor, mesmo quando a ameaça de bombardeio estava se aproximando. Meu coração disparou quando entrei e quase parou por completo quando encontrei apenas um único pote empoeirado de geleia e 2 batatas brotando. Foi quando percebi que ainda pior do que a ideia de mamãe mantendo um estoque secreto de comida era a possibilidade de já termos exaurido o que ela tinha. Saí do porão e voltei para casa. Mamãe, eu engasguei. Ficamos sem comida, não é? Não. Respondeu e continuou o seu trabalho, como se eu nada tivesse falado. Eu a encarei sem acreditar. Então agarrei seu braço para forçá-la a olhar para mim. Mas eu fui ao porão. Ela me silenciou com um único olhar incrédulo e em seguida soltou uma risada. Alina, falou, desde quando você vai ao porão? Eu estava tão preocupada. Quando você precisar se preocupar, eu direi. Até lá, trabalhe duro e não faça tantas perguntas. Mas, mamãe, insisti inquieta, eu preciso entender. Às vezes, não entender algo é a coisa mais sábia a se fazer. Suspirou e olhou para mim. Não somos nada para os invasores, Alina. Já éramos pobres, então não há muito mais para tirarem de nós. E se eles pensarem que estão recebendo toda a nossa produção, eles nos deixam em paz, na maioria dos casos. Mas se de repente começarem a prestar atenção, você e eu discutiremos este assunto. Até esse dia, tem que confiar que seu pai e eu cuidaremos de você. A geleia continuava na mesa, muito depois de ter acabado, e as panquecas de batata continuavam sendo servidas aos domingos, e na maioria das manhãs, mamãe me servia em silêncio um montinho generoso de ovos mexidos com minha porção da ração de aveia. Eu a vi colocando batatas e ovos, e às vezes até um pequeno saco de grãos ou açúcar no casaco de Truda, depois do almoço todos os domingos. Percebi que todos parecíamos abatidos e muito magros, mas Emília de alguma forma mantinha a cor nas maçãs do rosto. Eu vi os grandes sacos de trigo e açúcar que meu pai descobriu na parte de trás da carroça, depois de uma viagem, entre aspas, espontânea à cidade para visitar Truda. Sobrevivíamos apenas porque estavam secretamente surrupiando de nossas colheitas e dando um mergulho ocasional no mercado clandestino, que estava prosperando naquela época, porque todo cidadão polonês estava também na mesma situação. Não questionei mamãe de novo depois daquela manhã. Eu queria protestar mais e sempre planejei fazê-lo. Só não sabia como sobreviveria quando a comida esgotasse. Mesmo com aquelas poucas calorias adicionadas, de vez em quando eu me pegava tonta no campo, ou tão exausta que tinha que me sentar e descansar no meio da tarefa. Sem aquele pouco de sustento extra, sabia que nunca poderia continuar com o trabalho que precisavam que eu fizesse para manter a fazenda funcionando. Então, em vez de cavar para descobrir a verdade de meus pais, em silêncio adicionei mais uma corrente de terror
ao rio que corria a cada hora da minha vida. Às vezes, quando eu estava plantando, arrancando ervas daninhas ou colhendo na plantação de vegetais, levantava-me para esticar as costas doloridas e, quando olhava para o céu, notava uma coluna crescente de fumaça negra. No início, isso mal me chamou a atenção, porque sempre havia fumaça no horizonte quando a ocupação começou, mas, aos poucos, percebi que era diferente da fumaça que subia quando os nazistas destruíam nossos prédios com fogo, porque aquela ia e vinha e se movia, e essa fumaça estranha estava sempre no mesmo lugar. Foi no início um marco ocasional, mas conforme um ano sob o domínio nazista se tornou 2, a fumaça tornou-se visível quase todos os dias. Aos poucos fiz a relutante conexão entre ela e um cheiro horrível que pairava bastante forte no ar, como um cobertor doentio em todo o distrito. Quando a fumaça aumentava e não havia vento, aquele fedor horrível nunca ia embora. Era um cheiro diferente de qualquer outro, não algo que pudesse identificar, mas que fazia eu me sentir fisicamente mal e às vezes bastante assustada. Logo, eu não queria mais olhar para a coluna negra contra o azul profundo de nossos céus, como se a própria visão da fumaça fosse uma ameaça para mim. Em dias sem nuvens, às vezes eu conseguia me enganar e acreditar que havíamos voltado no tempo, aos anos antes de Thomas deixar Tcherbinia. Nos momentos assim, eu poderia trabalhar usando as mãos, mas meus pensamentos se perdiam em outro lugar. Eu imaginava que Thomas poderia descer a colina assobiando, para se juntar a nós para almoçar e fazer meu pai rir com alguma história extravagante de sua vida de colégio, ou que Philip poderia surgir do campo distante para implorar a mamãe para deixá-lo ir até a casa de Justina para uma visita. Eu olhava para o céu e ignorava por um momento que vinha tão cansada e por tanto tempo que havia esquecido como era me sentir revigorada. Mamãe e eu estávamos arrancando ervas daninhas pela manhã, mas quando saímos de casa depois do almoço, meu humor, esperançoso e pensativo, murchou num instante quando vi que a fumaça havia começado. À tarde, enquanto plantávamos do outro lado da horta, a linha, cinza, escuro, havia subido tão alto que parecia se estender por todo o céu. Pare de olhar, mamãe gritou para mim de repente. O olhar não vai fazer com que desapareça. Eu corei, então vi a carranca em seu rosto. Dava para notar que ela não gostava da presença daquilo mais do que eu. Por isso atrevi-me a perguntar pela primeira vez: "O que você acha que é?" "Eu sei o que é. É de um campo de trabalho para prisioneiros", disse de supetão. "Apenas uma fornalha." "Uma fornalha?" Repeti olhando para a coluna de fumaça outra vez e franzindo a testa. "Deve ser uma fornalha muito grande." "É para aquecer a água", explicou. "Há muitos prisioneiros no campo, a maioria de guerra. Eles estão apenas esquentando a água dos chuveiros e da lavanderia." Isso parecia fazer sentido. Então disse a mim mesma que não havia absolutamente nada a temer com aquela coluna de fumaça, que minha reação visceral a ela era, na verdade, exagerada, que eu estava certa em tentar ignorá-la por completo. Mas quando a vi no dia seguinte e no outro,
e logo estava lá dia e noite, lá no fundo sabia que minha mãe estava errada. Eu ainda não sabia o que a fumaça significava, mas estava cada vez mais certa de que era mais um sinal de que o laço em volta do pescoço de minha nação estava sendo apertado. Soubemos apenas por acaso da morte de Philip. Os gêmeos foram colocados juntos em uma imensa fazenda de trabalho, a centenas de quilômetros de nós, trabalhando com jovens de toda a Polônia, um dos quais foi designado para administrá-la. Esse rapaz foi, mais tarde, entre aspas, promovido pelos nazistas a um cargo importante em Cracóvia. A caminho da nova posição, ele passou por Cherbinia e nos procurou. Poucos meses depois de terem lá chegado, Philip ficou indignado com algum acontecimento no campo e tentou intervir, sem sucesso, porque é claro que o campo era fortemente vigiado e vários soldados apontaram as armas contra ele num instante. Sua morte não pareceu uma inevitabilidade para mim, embora em retrospecto talvez devesse ser. Não havia nada para enterrar, nenhum corpo sobre o qual conduzir um serviço religioso. Em vez disso, ouvimos que ele havia partido e pronto. Não houve verificação, nenhuma notificação oficial, apenas silêncio, onde já havia por muitos meses. Nada mudou, exceto que nada era mais como fora, porque eu costumava ter 2 irmãos e agora tinha um. Era isso que a ocupação fazia às famílias, quebrava-as em pedaços, sem um desfecho ou explicação. Em poucas ocasiões, como acontecera com Emília e Truda, peças aleatórias se juntavam de uma forma totalmente nova. Mas, no geral, nossa opressão era perda sem razão e dor sem propósito. Meus pais pareceram se fechar em si mesmos depois disso, e todos nós apenas vivíamos e trabalhávamos naquela casinha minúscula, sem nunca discutir de modo direto a angústia de tudo aquilo, cada um de nós carregando sozinho o fardo de nossa dor. Continuei em frente apenas porque me agarrava um fio de otimismo que por acaso não morria. Talvez a resistência causasse um impacto. Talvez Stanislau voltasse para casa. Talvez Thomas encontrasse o caminho de volta. Cada vez que meu pai ia para a cidade, eu o esperava sem fôlego na porta. Alguma notícia de Thomas ou Stani? Perguntava e ele balançava a cabeça. E muitas vezes me dava um beijo suave na cabeça ou um abraço. Sinto muito, Alina, hoje não. Você perguntou? A todos que pude, filha, eu juro. E então, quando o pior da minha dor por Philip estava diminuindo, papai voltou de uma viagem para pegar nossas rações. Já era inverno e nevava por toda parte. Terminei de cuidar dos animais no meio da manhã e fui me abrigar em casa, perto do fogo, serzindo meias com mamãe. Ouvi o ranger do portão se abrindo e corri para a porta para saudar meu pai, como sempre fazia. Mas seus ombros caídos e seus olhos avermelhados disseram tudo. Thomas ou Stani? Perguntei, entorpecida. Eu o vi olhar além de mim, para dentro de casa e segui seu foco. Mamãe havia se levantado de seu assento e a cor sumira de seu rosto num instante. E assim soube que havia lido a verdade nos olhos de papai, comunicando-se com ele sem uma palavra, da forma que haviam aperfeiçoado, depois de 30 anos de casamento.
Ela soltou um gemido enquanto caía de joelhos e cobriu o rosto com as mãos. Eu olhei de volta para o meu pai e balancei a cabeça. Não, sussurrei. Ele deu um suspiro pesado e estremecido. Stani, engasgou enquanto seus olhos se encheram de lágrimas. Disenteria. Quase da noite para o dia. Era como se meus irmãos nunca tivessem existido. Uma coisa era os nazistas terem o poder de vida ou morte sobre nós. Mas esta capacidade sobrenatural de apagar por completo 2 jovens que tanto significaram para nós. Assim, do nada, meus pais passaram de uma família de 4 filhos para uma de 2 filhas. Qualquer um sofreria com a perda, mas por muito tempo meu pai foi tomado por uma depressão avassaladora. Eu o pegava parado no campo olhando para o nada, e mamãe às vezes precisava forçá-lo a comer sua escassa ração. Quando Truda, Mateus e Emília nos visitavam no domingo, ele se sentava separado do restante da família olhando a esmo. Foi como se tivesse desistido. Eu temia que, como a guerra levara seus filhos e seu nome não continuaria depois que partisse, ele não visse mais sentido em continuar. A própria mamãe era corajosa durante o dia, mas às vezes eu acordava à noite para ouvir os soluços abafados que não conseguia mais conter. Toda a esperança que me restara era Thomas. Sempre pensei nele como meu mundo inteiro. Mas quando tudo ao meu redor se tornou feiura e tristeza, eu ansiava por ele com uma intensidade que me assustava. Fiquei furiosa com Deus por ele ter permitido que estas coisas acontecessem ao meu país. E muitas vezes, durante o dia, prometia a mim mesma que nunca mais oraria. Eu não queria mais ser católica, não queria mais ser uma pessoa de fé. Se Deus permitia que estas coisas tão terríveis acontecessem, eu não queria mais nada com Ele. Mas todas as noites eu cedia e todas as noites fazia uma trégua silenciosa, pelo menos com Mãe Maria. Por alguns instantes deixava minha raiva e confusão de lado, para que pudesse implorar a ela, para interceder por mim e manter Thomas seguro. E não pedi mais a meu pai que perguntasse por ele na cidade e não orei mais por notícias. Todas as outras notícias nos últimos meses haviam mudado as coisas e nunca para melhor. Então, disse a mim mesma que até o silêncio ensurdecedor era preferível ao barulho, se o barulho sempre terminasse em luto.